Boa noite a todos. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 2 Timóteo, no capítulo 2. Nós estudamos juntos, desculpa, a primeira carta Paulo escreveu a Timóteo. Aí eu tenho estudado particularmente a segunda carta. E, na verdade, eu já estudei, né? E alguns pontos me chamou bastante atenção nessa carta, entre eles, desculpa, irmãos, entre eles está essa passagem que nós iremos estudar hoje, iremos meditar, na verdade. Nós iremos meditar dos versículos 14 a 19. Nós iremos falar somente de uma parte do que é relatado aqui. Peço que os irmãos tenham paciência comigo, né? Não somente por causa da voz, que está daquele jeito, que, né? Sempre está desse jeito, né? Sempre minha voz está assim. Mas também, geralmente eu gosto de dar uma passada, hoje não deu tempo de dar uma passada no estudo assim, então, né? Os meus erros aí, por favor, me perdoe. Mas aqui, o que eu vi de interessante nessa passagem é que ela nos ensina como nós devemos usar as Escrituras. Aqui tem um versículo particular, né, que é um dos primeiros versículos que eu decorei. Não sei se é o caso de vocês, mas foi um dos primeiros versículos que eu decorei, né? O capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, um obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Obrigado, irmão. Me lembre de tirar o copo daqui, tá? Esse foi um dos primeiros versículos que eu acabei decorando. Eu não sei, talvez porque chama a atenção. Tem alguns versículos que nos chamam a atenção e por isso a gente acaba decorando esses versículos, né? Eles têm um ensinamento. Talvez, eu acredito que esse seja o tema central aqui desse texto, que é o uso, Paulo exortando Timóteo a usar de forma adequada, né? De forma, como ele fala aqui, né? Como é que fala? Manejar bem a palavra da verdade, né? Usar bem, manejar bem a palavra da verdade para que ele possa se apresentar a Deus aprovado. Esse, para mim, é o tema central. Só que o que acontece, né? Pelo menos quando eu estava estudando, eu percebi isso. Às vezes a gente decora um versículo e quando você passa pelo texto, aquele versículo chama a sua atenção e você esquece do resto. Eu, pelo menos, acontece isso comigo. Aquele versículo chama tanto a minha atenção que o resto acaba ficando meio que obscuro, né? Meio ofuscado mediante a esse versículo que brilha nos nossos olhos, né? Brilha no nosso coração. O contexto, esses versículos que estão em volta, o contexto, ele não tirou, né, o meu entendimento do versículo, continua sendo o mesmo, né? Mesmo eu tendo decorado, isso não atrapalhou o meu entendimento. Só que o contexto em si, ele realçou mais esse versículo para mim. Ele deu uma importância maior a isso. Então, por que eu estou dizendo isso? Por causa dessa intenção que eu estou passando, da minha intenção de que os irmãos entendam, como eu entendi, de que essa passagem, Paulo está ensinando como devemos usar a Bíblia, como ela deve ser usada. Às vezes nós pensamos, pelo fato de Paulo estar falando falando a Timóteo, escrevendo a Timóteo aqui, e em particular Timóteo como um pastor, isso serviria somente a um pastor, a um líder. Não, isso serve para todos. Isso serviu para Timóteo, serviu para a igreja de Éfeso, serve para nós hoje também. Todos nós precisamos saber manejar a palavra de Deus. Precisamos compreender a palavra de Deus no todo. Como nós temos aprendido, o nosso papel é progredir em conhecer a Deus. E isso tem a ver com a palavra dele. Tem a ver
com saber manusear a palavra dele, usar a palavra dele. Então precisamos fazer isso para podermos progredir no conhecimento de Deus, né? Sabermos a vontade de Deus, né? A justiça de Deus para as nossas vidas. Então, é muito importante isso, por quê? Porque, infelizmente, há muitas pessoas que usam a palavra de Deus de forma estranha, de forma não adequada, vamos dizer assim. Porque eu não sei se vocês já viram isso, né? Tem muito tempo que eu não vejo, mas antigamente as pessoas tinham aquela mania de tirar um versículo de um determinado, uma caixinha, como se fosse um biscoito da sorte, né? Você tira uma mensagem ali e aquela mensagem vai, né, servir para a vida dela naquele dia. Parece muitas coisas, não parece? Vai servir para ela naquele dia e depois no outro dia ela vai parece muitas coisas, menos o estudo da palavra de Deus. Parece muitas coisas, menos a compreensão do que realmente Deus está ensinando na sua palavra. Então as pessoas pegam versículos isolados e isso é muito perigoso. Paulo ensina, deixa isso bem claro, é muito perigoso. A palavra de Deus precisa ser usada de forma correta. Então eu gostaria de meditar com os irmãos, como eu falei, nós iremos meditar somente em uma parte, né? Paulo fala negativamente o uso errado das escrituras. E essa parte que eu gostaria de meditar com os irmãos hoje. E ele usa 2 versículos, que seriam o versículo 15 e o 19, para falar o uso correto da palavra de Deus, que nós não iremos meditar hoje, ok? Então, ele começa dizendo assim, traz essas coisas à memória, versículo 14, 2 Timóteo 2. Traz essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam, e são para a perversão dos ouvintes. Aí, versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se vergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Paulo não economiza palavras aqui para dizer o quanto é perigoso o uso errado das Escrituras. Não sei se os irmãos perceberam, mas ele cita várias coisas aqui para dar ênfase que podemos usar a Bíblia para a impiedade. O uso correto da Bíblia é para quê? Para a piedade, para o desenvolvimento na piedade. Esse é o uso da Bíblia, esse é o resultado final. Nós estudamos, nós aprendemos para a piedade. Nós não aprendemos a palavra de Deus somente para encher a cabeça, somente para encher de conhecimento, mas para o crescimento, para o desenvolvimento. Então, esse é o uso correto. Mas Paulo usa várias frases aqui, dando ênfase no uso incorreto, mostrando o que essas coisas produzem. E ele fala aqui, ele vai citando aqui os versículos, né? Versículo 14. Que nada aproveitam senão para a perversão dos ouvintes. Isso, versículo 14, final do versículo. O uso incorreto, ele serve para a perversão dos ouvintes. Aí no versículo 16, ele fala assim, evita os falatórios profanos que produzirão maior impiedade, né? E ele continua falando, versículo 17, e a palavra desses roerá como essa palavra sempre gangrena, né? E ele, no versículo 18 também, final do versículo, ele fala assim que perverteram a fé de alguns. Então percebe, irmãos, que aqui Paulo dá uma grande ênfase nas coisas ruins que é causado pelo uso errado da palavra de Deus. Provavelmente essas pessoas às quais Paulo queria que Timóteo exortasse eram homens
faziam parte dentro da igreja, né? Homens que tinham as escrituras, mas que estavam usando de forma incorreta. E ele mostra que o que estava causando. Esses homens que achavam, provavelmente achavam que eu sou um homem piedoso e eu uso as escrituras para piedade, Paulo fala assim, olha, produzirão maior impiedade. Versículo 16, ó, mas evita esses falatórios profanos, eles produzirão maior impiedade. Os falatórios profanos aqui, irmãos, não é coisa que não tem a ver com as escrituras, não, é ensinamentos das escrituras, só que profanos, distorcidos. E Paulo diz que eles produzirão maior impiedade. Paulo está exortando, mostrando Timóteo, aquelas pessoas, fala assim, olha, a palavra de Deus, as escrituras, ela não é um instrumento inofensivo. Não é um instrumento inofensivo que você usa de qualquer jeito e não vai acontecer nada. Ah, pode fazer o que você quiser. Usar da forma como você bem entender as escrituras e não vai acontecer nada. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que se a palavra de Deus for usada de forma correta, de forma errada, ela pode destruir vidas. Pode destruir as pessoas. Fazer com que as pessoas se afastem da fé, fazer com que as pessoas vejam, em vez de crescer piamente, elas vão crescer na impiedade. É isso que o uso incorreto da palavra de Deus produzirá. Que é o contrário, né? Que deveria ser o uso correto. Então, Paulo começa, né? Vamos aqui voltar de novo para o nosso versículo 14, onde ele fala assim, traz essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras. Quando ele fala assim, traz essas coisas à memória, provavelmente ele está se referindo ao longo dos versículos anteriores aqui, versículos 11 e 12, né? A palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos, se sofremos, também com ele reinaremos, se o negarmos, também ele nos negará. Se formos fiéis, se formos infiéis, ele permanece fiel porque não pode negar a si mesmo. Paulo, provavelmente, aqueles que tinham, que estavam trazendo essas mensagens distorcidas, profanas, para dentro da igreja, provavelmente eles já tinham ouvido isso. E Paulo diz, ó, traz essas coisas à memória. Fala na presença de Deus a essas pessoas estas coisas, para que eles considerem essas coisas. E aí ele traz a exortação, né? Que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam. Era constante, né? Isso era um hábito que tinha naquela época, e não somente naquela época, mas em todos os tempos, de discutir a palavra de Deus. Discutir, né? Ficar falando, comentando, discutindo sobre a palavra de Deus, sobre as Escrituras. E era muito comum isso. Só que qual que era o objetivo? Paulo está mostrando que, olha, o objetivo de vocês fazerem isso está errado. Se vocês fazem isso somente para um conhecimento próprio, para engrandecimento do seu orgulho, para se tornar uma pessoa vaidosa, para você soberba, é o uso errado, é o uso incorreto, e era para isso que muitos usavam. Eles enchiam as suas mentes, mas não para crescer espiritualmente, mas para mostrar para os outros que eles eram melhores. Melhores uns que os outros. Então é esse o fim para aquelas pessoas. Era para esse fim que eles usavam as escrituras, para esse fim que eles tinham essas contendas constantes, né? Tem uns versículos aqui, deixa eu ver se eu consigo achar. Paulo exorta eles em várias outras passagens. Só um minuto. Oh, beleza. Tá, mais um. Primeiro Timóteo, capítulo 1.
versículo 6 fala assim, ó, do que desviando-se alguns se entregaram às vãs contendas. Então, Paulo já está falando de alguns que se entregaram a essas vãs contendas, mas antes disso, no versículo 5, ele fala assim, o fim do mandamento. Qual que é o objetivo das Escrituras? Qual que é o objetivo da palavra de Deus? Ele fala assim, versículo 5, ó, ora, o fim do mandamento é este, o amor de um coração puro e de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Ou seja, é um desenvolvimento, uma santificação, um crescimento na piedade. É esse que é o fim do mandamento das Escrituras. É para esse fim que ela existe. Não é para se entregar a contendas, a ficar nas discussões da palavra de Deus. Não é para esse fim o apóstolo Paulo está exortando, mas é para o seu crescimento. É para isso que a palavra de Deus serve. É para que cresçamos em santidade, cresçamos perante Deus. Aí tem outros versículos também. Capítulo 2, 1 Timóteo. Versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contendas. Havia muitas contendas de palavras, contendas no sentido das escrituras mesmo. Eles discutiam muito sobre as doutrinas, sobre os ensinamentos. Então, Paulo exorta isso aqui. O uso correto das escrituras tem um objetivo. Nós não devemos nunca ler a palavra de Deus para preencher tabela, para, tipo, como um hobby ou como, sei lá, uma disputa ou como uma obrigação. Não. Tem que haver um objetivo. A palavra de Deus, ela deixa claramente, né, que o objetivo do estudo dela, da leitura dela, é para a santificação. É para o crescimento, para um desenvolvimento. O nosso, como nós sempre falamos, né, o nosso alimento espiritual é a palavra de Deus. Então, se nós queremos crescer espiritualmente, é para esse fim, é para isso que ela serve. Nós devemos nos alimentar dela. Quando a gente pegamos um prato de comida, nós nos alimentamos ali e sabemos da nossa necessidade daquilo e o que aquilo vai produzir nas nossas vidas. A mesma coisa é a palavra de Deus. Quando nós nos sentamos com ela em nossas mãos, nós sabemos que ela vai nos alimentar espiritualmente, o que ela vai produzir. Felizmente, nos nossos dias, nós comemos, né? Eu falo isso por mim mesmo. Às vezes eu me alimento por automático. Como ali, não estou preocupado se vai fazer bem, se vai fazer mal, e acabou, vamos embora. Infelizmente, a correria do dia a dia faz isso com a gente. Mas na palavra de Deus, irmãos, nós não devemos aplicar essa mesma correria. Eu acho que nós devemos ser mais cautelosos. Nós precisamos absorver o que ela realmente tem a nos fornecer, a nutrir as nossas vidas. Então, Paulo fala, tem outros versículos, mas eu não vou ler, não, para não alongar muito. Então, toda vez que nós estudamos a Bíblia, nós devemos buscar não um mero conhecimento, mas uma nutrição espiritual dela. Por quê? Porque, irmãos, Satanás ele usa isso como um instrumento. Dos instrumentos de Satanás é justamente colocar em nós, exercitar em nossas vidas o orgulho, a soberba. Uma soberba espiritual, uma soberba aparentemente espiritual, nos fazer como esses homens se achavam. Eles se achavam homens grandes, homens espirituais, porque conheciam as Escrituras e debatiam sobre elas. Então, eles se achavam homens importantes. Eram soberbos. Paulo exorta isso aqui, o cuidado é isso aqui. Não se preocupe em ficar debatendo, se preocupe com o que ela está dizendo para você. Com o ensinamento que ela está produzindo para você que você pratique em sua vida. Mas a preocupação deles não era essa. A preocupação era mostrar para um e para outro que ele sabia muito, que ele conhecia as Escrituras. E isso é uma arma de Satanás. Satanás, uma das coisas
que ele mais faz é mexer com o nosso ego. Fazer com que nós, como crentes, nos sintamos o espiritual. O crente espiritual, cheio de poucas verdades sobre a palavra de Deus. Porque quando o crente se coloca a conhecer a palavra de Deus, na verdade, ela nos humilha, ela não nos exalta. Ela não faz com que o nosso ego se enche, mas pelo contrário, com que ele se diminua, se esvazie e se humilhe perante o Senhor. Então, Satanás usa essa ferramenta de colocar nas nossas vidas, exercitar o ego nas nossas vidas, nos colocando como se fôssemos os espirituais. E isso é um uso errado das Escrituras. Desculpe. Não, aqui eu baguncei tudo agora. Mas nós estaríamos errados, irmãos, se nós entendêssemos aqui que Paulo está se referindo a contendas de palavras, que o estudo da palavra, o entendimento correto de cada palavra no seu contexto, né, os versículos no seu contexto, a palavra no seu contexto, isso seria errado. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Contendas de palavras não é você se preocupar com o entendimento da passagem, do versículo. Não é isso que Paulo está ensinando. Porque se nós lembrarmos, lá em Gálatas, o apóstolo Paulo, no seu argumento, ele trabalha com duas palavras. Quando ele cita a promessa que Deus fez a Abraão, lembra? Ele fala lá o quê? Ele fala que quando Deus prometeu a Abraão, ele não prometeu as suas descendências, mas a sua descendência. Percebe que ele usa o plural e o singular aqui? Só por causa do S? O argumento dele está no S. Quando ele fala que Deus prometeu a sua descendência, ou seja, Jesus Cristo, não a sua descendência. O próprio Jesus Cristo, ele fala que nenhum tio seria tirado, não passaria sem ser cumprido. Então, a palavra de Deus, ela é importante no todo. Ela precisa ser conhecida no todo. Então, Paulo não está dizendo que, olha, não se deve procurar conhecer a palavra de Deus, estudar a palavra. Não é isso. Precisamos conhecer. O conhecimento, ele também não está dizendo que o conhecimento não vai trazer piedade. Não é isso que ele está dizendo, porque várias vezes, em vários textos, eles falam da importância do conhecimento da palavra de Deus. O que o apóstolo está lutando, debatendo aqui, são o mau uso disso. O conhecimento somente por si só. Para que a pessoa se ensoberbeça, para que a pessoa se exalte, para que a pessoa mostre para os outros que ele sabe. Esse é um mau conhecimento, para criar discussões sobre doutrinas. Isso não leva à piedade, como o apóstolo Paulo exorta aqueles irmãos. Aí no versículo 16, nós iremos pular o versículo 15. Versículo 16, ele fala assim: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Evita os falatórios profanos. O que seria profano? Profano, né? Eu fui no famoso Google, lá ele fala que seria retirar ou violar o caráter sagrado de algo, tratar com desrespeito, você ser irreverente com algo. A palavra de Deus, nós sabemos que ela é santa, pura. Então, o que seria ser profano? Você usar a palavra de Deus de qualquer forma. Querer aplicar a palavra de Deus de qualquer forma. Isso é você profanar a palavra de Deus, querer pisar na palavra de Deus. Irmãos, como eu disse no início, as pessoas que estavam contrário a isso aqui, Paulo estava exortando aqui naquela época, não eram inimigos declarados das Escrituras. Eram pessoas que tinham as Escrituras embaixo do seu braço.
que liam talvez mais do que qualquer um de nós, estudavam talvez mais do que qualquer um de nós as Escrituras. Então eles buscavam, mas eles estavam usando de forma errada as Escrituras. Paulo exorta, né, que isso vai produzir maior impiedade. Você eu querer usar, é muito comum hoje, né? Infelizmente, as pessoas usarem a palavra de Deus de forma leviana para trazer para si benefícios materiais. Isso é muito comum, nós vemos isso muito claro aí nas, como fala, no Evangelho da Prosperidade, né? Evangelho da Cura, e vários outros falsos evangelhos aí. Então, as pessoas usam isso de forma bem clara, bem nítida aí, pregando aí afora. Então, esse tipo de ensinamento, ele só leva à impiedade. Ele não traz a pessoa à santidade, a uma vida santa e dedicada ao Senhor, mas leva a pessoa à impiedade. É isso que Paulo está exortando, o cuidado que aquelas pessoas deveriam ter no uso da palavra de Deus. Como nós vemos, né? A palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. O que uma espada faz? Ela fere, né? Mas eu quero aplicar em outro contexto aqui. Ela fere. Então, se a gente não saber manusear, a gente vai se ferir ou pode ferir outras pessoas. Saber usar a palavra de Deus corretamente. Então, é necessário fazer isso. Por isso que em Timóteo, desculpa, mas em Tiago, tem uma passagem, eu até anotei aqui, mas eu acho que eu pulei, né? Tiago, lá ele exorta que não sejais mestres, procurais ser mestres, porque será cobrado mais um duro juízo dessas pessoas, desses que desejam ser mestres, né? Por quê? Porque é uma grande responsabilidade. Conhecimento da palavra de Deus, o real entendimento, o verdadeiro entendimento da palavra de Deus, para poder passar ela com fidelidade. Passar ela como realmente deve ser passada. Então ele exorta, né? Porque naquela época havia muitos que queriam ser mestres, né? Muitos queriam ser mestres. O irmão está aberto, pode ler para nós? Amém. Exatamente isso aí. Então, ele mostra a importância daqueles que realmente são chamados por Deus para ser mestres, para ensinarem a palavra de Deus. Porque a importância de passar isso é como muitas vezes é usada, aquele que passa a palavra de Deus, ele é um arauto. E o que o arauto faz? Ele traz a mensagem exata do rei. O rei manda ele levar uma mensagem, ele não chega lá e fala assim, o rei, eu vou aqui interpretar para você o que o rei quis dizer. Não, ele vai falar exatamente aquilo que o rei pediu para que ele falasse. Eu vou cortar aqui algumas partes, mas é mais ou menos isso aqui que o rei, não, é exatamente, eu vou resumir, não, é exatamente aquilo. Então, quando se fala que devemos ser arautos, levar a mensagem, então devemos levar realmente a mensagem. O que aquela mensagem está dizendo. Então, deve-se ter esse cuidado. Como eu disse, lá fora tem muitos que não se preocupam com isso. Eles tragam mensagens que mexem com as pessoas, né? Porque qual que é a pregação, né, dessas pessoas? O apelo dessas pessoas é a carne. E por isso que não faltam seguidores. Por isso que nós chegamos aqui no nosso templo aqui, nós vemos aqui mais bancos vazios do que preenchidos. Porque aqui ainda se tem né, ainda não, né? Tomara que isso perdure até o fim. Mas tem o seu cuidado no passar da palavra de Deus. Mas não se tem a preocupação de satisfazer as necessidades pessoais de ninguém. Aqui a preocupação é passar a palavra de Deus. Mas em muitos lugares não. A palavra de Deus está em segundo plano.
O que está em primeiro plano, sabe o que é? Você. Você é importante. Se você quer se sentir importante, você entra dentro da igreja dessa. Lá eles vão trazer várias mensagens de autoajuda, né? Várias mensagens que vai levantar a sua autoestima, vai fazer com que você se sinta importante. Nós somos importantes, realmente, por causa do que Cristo fez por nós. Mas, irmãos, esses evangelhos seguem as pessoas porque o apelo deles está na carne. E muitas das vezes a gente pode até ouvir um testemunho do benefício que essas pessoas receberam na carne. Nós vemos aí pessoas que falam que foram curadas, pessoas que falam que prosperaram de forma espantosa, né, de forma explosiva. Pode até ser verdade. Mas tudo aquilo, irmãos, toda a ajuda que vem a nós ou a qualquer pessoa que não produz uma dependência de Deus, é uma péssima ajuda. Poderíamos dizer que não é ajuda. Tudo aquilo que vem para nós, que não faz com que nós dependamos mais de Deus, que nós nos sujeitemos mais a Ele, isso não é uma ajuda. É o que muitas vezes acontece na vida das pessoas. Elas são beneficiadas materialmente, mas aquilo não é um benefício que veio de Deus. Aquilo não foi algo que Deus produziu, que Deus concedeu àquela pessoa. Porque não fez com que ela se sujeitasse a Ele. Esse ensinamento, né, como ele fala aqui, no versículo 17, esses falsos ensinamentos, né, eles, como ele fala, roerá como gangrena, roerá como gangrena. O que seria isso, né? Gangrena eu pesquisei também, fala que é o apodrecimento da carne, né? Isso é o que é gangrena. Nós não precisamos fazer nada para que uma carne apodreça. É só você deixar ela toma conta, apodrece a carne inteira. Né? Ela se espalha. É isso que Paulo está dizendo sobre essas mensagens. Esses ensinamentos dessas pessoas, eles roerá como gangrena. Ele se espalhará. Como eu falei, aqui está quase vazio. Mas você vai nessas igrejas onde o falso evangelho é pregado, ele está repleta. As pessoas estão em pé, ou alguns lá fora, porque não tem espaço, porque não cabe. Mas o que está sendo pregado? Um falso evangelho. Quem é o centro? Quem é o centro daquele culto, de tudo que está acontecendo? As pessoas que ali estão. Não é Deus, não é a palavra de Deus, mas as pessoas. Paulo está dizendo, cuidado com o uso da palavra de Deus. Cuidado com o uso da palavra de Deus. Nós precisamos examiná-la com grande cautela. Porque, irmãos, se nós usarmos a Bíblia de forma errada, como, por exemplo, com meias verdades, isso trará um grande mal. Era isso que aqueles homens faziam também. Eles usavam a palavra de Deus com meias verdades. Como ele diz aqui no versículo, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita e perverteram a fé de alguns. O que Paulo está dizendo aqui? Se desviaram da verdade. Eles estavam dizendo meias verdades. Porque quando ele fala assim, dizendo que a ressurreição já era feita, eles falavam de uma ressurreição espiritual. Está errado? Não. Paulo fala sobre isso. Paulo fala sobre uma ressurreição espiritual. Pois se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Ele está falando aqui de uma ressurreição espiritual. Se você já nasceu de novo, já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Tá certo?
Mas eles diziam que só existia essa ressurreição. E Paulo diz que não era somente essa ressurreição, havia uma outra ressurreição. Na volta de Cristo, haveria uma ressurreição dos salvos. E esses homens, eles negavam isso. Então, eles usavam de meias verdades, eles usavam até a palavra de Paulo, como eu citei aqui, né? O versículo que Paulo fala sobre uma ressurreição espiritual. Mas eles diziam que essa era a única. E Paulo está dizendo que não, que essa não é a única. E algumas pessoas poderiam dizer, mas o que tem, né? Uma pequena divergência. Irmãos, uma pequena divergência, ela às vezes pode ser um grande problema. Uma grande profanação da palavra de Deus. Porque se eu e você atentarmos lá para o capítulo 15 de 1 Coríntios, nós vamos ver ali que o apóstolo Paulo dedica todo aquele capítulo aí, defendendo a ressurreição. Essa ressurreição ao qual esses homens negavam. E ele fala, se essa ressurreição não existe, então nós somos os mais miseráveis de todos os homens, então a nossa fé é vã, e ele cita muitas outras coisas. Então a verdade, ela precisa ser bem compreendida e fielmente passada. Fielmente passada. Por quê? Porque ela é a verdade. É a palavra de Deus. E é a verdade que produz a piedade, o crescimento, a santidade. Então, por isso que precisamos ter esse cuidado. As heresias, né, elas vêm no nosso meio, ela vem disfarçadas. Geralmente as maiores heresias aí, elas não são totalmente contrárias às escrituras, elas são meio contaminadas, tipo assim, ela tem uma distorção, né? Tem lá um pouco de verdade e mentira junto. E muitas pessoas seguem isso. Muitas pessoas. Se nós atentarmos para seitas que existem por aí, o número de adeptos, de seguidores é imenso. Então devemos ter cuidado na interpretação da palavra de Deus. Então, como eu falei, irmãos, a intenção de Paulo aqui é mostrar o ponto negativo do uso da palavra de Deus. Nós não usamos a palavra de Deus corretamente, em vez de ser produzido piedade em nossas vidas, poderá ser produzido a impiedade. Em vez de fazer com que nós nos acheguemos à fé, mas poderá fazer com que nós nos afastemos da fé. Ao invés de nós estarmos sempre consagrando as coisas santas de Deus, poderemos profanar as coisas de Deus. O cuidado que precisamos ter. Eu tenho um cuidado imenso com minha Bíblia. Eu pego ela e coloco lá no melhor móvel lá de casa e deixo ela lá. Será que esse é o cuidado que Deus quer que tenhamos? Pegar a Bíblia e colocar guardadinha lá. Eu tenho uma preocupação, até um toque, vamos dizer assim, né? Eu fico, às vezes no culto aqui, eu fico tentando desamassar as folhas da Bíblia. Mas é esse tipo de cuidado que fala? Né? Deixar ela passadinha, bonitinha. Não é esse tipo de cuidado. O conteúdo que existe na palavra de Deus é que é importante. E esse conteúdo é que precisa mexer com as nossas vidas. É com ele que nós precisamos ter cuidado. É ele que precisa trabalhar em nós. Então, para que nós possamos, né, ter um auxílio, a palavra de Deus nos auxilia, né? O uso correto da palavra de Deus na interpretação da doutrina, é que sempre que nós estivermos vendo um ensinamento, nós devemos nos questionar em que esse ensinamento glorifica a Deus. Todo ensinamento da palavra de Deus, ele glorifica a Deus, exalta a pessoa de Deus, exalta a salvação em Jesus Cristo. Exalta a pessoa de Cristo, tanto ele como homem, como Deus, a obra que Cristo fez. Toda vez que nós estudamos a palavra de Deus, ela faz com que nós andemos, prossigamos em conhecer o Senhor, prossigamos em santidade, prossigamos em piedade. É isso que a palavra de Deus produz em nossas vidas. Não é um livro para nós enchermos as nossas cabeças, simplesmente.
mas é um livro para transformar vidas. É para isso que ele serve. É para isso que por isso Paulo estava exortando, para eles não usarem de forma errada. Aí ele fala sobre o uso correto da palavra de Deus, como ela deve ser feita. Deus abençoe a sua palavra. Muito obrigado pela atenção.